Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Como a gente está há muito tempo sem aulas, a gente precisa fazer um resumo, a gente precisa relembrar o que a gente viu no último dia de aula, onde estivemos falando sobre o liberalismo econômico e como que essa teoria foi influenciada pelo iluminismo, pelo movimento iluminista. Lembra que o iluminismo ele fazia severas críticas ao absolutismo monárquico, ao clero e ao mercantilismo? Essas críticas residiam em quê? Basicamente, quando existia crítica, quando a gente fala da crítica ao absolutismo monárquico, a gente está se referindo aos privilégios que a classe, a nobreza, tinha, por exemplo, no tocante à isenção de tributos, de impostos. Quando a gente fala da crítica ao clero, a gente está se referindo àquela postura conservadora da igreja, à autoridade do Papa, bem como o pouco interesse que eles tinham com os problemas da população. E quando a gente fala da crítica ao mercantilismo, a gente está se referindo a críticas como monopólio, escravidão, colonização. Então, essas críticas, lembra que o iluminismo eles tinham como principal objetivo criticar o antigo regime, criticar a monarquia e esses privilégios que essa classe possuía. E como surgiu o liberalismo econômico? O liberalismo econômico surgiu das críticas dos autores clássicos acerca das práticas mercantilistas, do intervencionismo estatal na economia e a crítica ao pacto colonial, das relações de dependência da colônia frente à metrópole e do exclusivo metropolitano. Essas teorias são as grandes responsáveis pela defesa da livre atividade econômica, de um Estado menos intervencionista e de uma burguesia mais atuante no desenvolvimento econômico. Vamos falar agora das influências? Então, Isaac Newton influenciou diretamente os teóricos do liberalismo, embasando seu discurso científico nas leis naturais. Por quê? Assim como existiam leis naturais no universo, a economia também possuía suas leis naturais, como, por exemplo, a lei da oferta e da procura. O que a gente quer dizer com isso? Assim como existem as leis naturais do universo, como, por exemplo, a lei da gravidade, a economia também possui sua própria lei natural. E nesse caso aqui é a lei da oferta e da procura. Os liberais sempre defenderam a tese de que a economia devia seguir o seu curso natural, sem intervenção do Estado. Assim como a natureza, o mundo natural segue o seu caminho. Na economia, o mundo econômico segue pelo mesmo processo. A lei da oferta e da procura. A gente viu que o universo possui suas leis naturais, por exemplo, a lei da gravidade. Então, assim como o universo possui as suas leis naturais, a economia também possui sua lei natural. A gente pode falar aí da lei da oferta e da procura. O que é isso? O que seria isso? O excesso de oferta de um produto acarretaria na redução do valor deste ao consumidor. E o excesso da procura do mesmo resultaria na sua consequente valorização. A gente tem aí um exemplo clássico na nossa vida atualmente, que é a questão do álcool em gel. O álcool em gel sofreu uma supervalorização, o seu preço subiu muito, e diria até abusivamente, devido a essa procura, essa corrida desenfreada ao mercado, farmácia, enfim, aos postos de venda do produto. Ocorreu, então, uma supervalorização, o preço aumentou, porque o produto começou a ficar escasso, começou a ser difícil de ser encontrado. Então, se o produto não tem se a gente não tem fácil acesso a esse produto, se a gente não encontra esse produto com facilidade, esse produto vai sofrer uma consequente valorização no seu preço. Então, pessoal, a gente já entendeu qual foi o contexto do surgimento do liberalismo, a gente entendeu quais foram as leis naturais do universo que influenciaram diretamente nessas teorias econômicas. A gente já entendeu o que é a lei da oferta e da procura. Então, é chegado o momento da gente definir o liberalismo econômico. E como que a gente pode definir o liberalismo econômico?
como um conjunto de princípios e teorias econômicas que apresentam como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. Durante o período iluminista, duas escolas econômicas se destacaram. Foram a escola fisiocrata e a escola liberal clássica. Na escola fisiocrata, vamos primeiramente definir, antes de falar sobre a escola fisiocrata, o que ela defendia, vamos definir primeiramente o que significa a palavra fisiocracia. A palavra fisiocracia significa poder da natureza. Logo, a escola fisiocrata defendia o quê? O respeito às leis naturais e suas teorias. E uma importante expressão francesa que significa deixar e fazer, deixar e passar, resumiu esse princípio importante para aqueles que defendiam essa liberdade econômica. Falando ainda dessa primeira escola iluminista, a escola econômica iluminista, a gente está falando da escola fisiocrata. Para os defensores dessa escola, os liberais defensores desse pensamento, dessa escola, o indivíduo é o agente econômico, por esse motivo o Estado não deve interferir nas atividades econômicas com muitas regras. Se há algum desajuste, o próprio mercado corrigirá naturalmente, ou seja, é autorregulador. O mercado é autorregulador. Não precisa de interferência do Estado. Com essa expressão francesa, o significado da expressão francesa que diz deixar e fazer, deixar e passar, está dando para a gente aquela dimensão do que seria a lei natural da economia. Ela sozinha vai encontrar a solução para os seus problemas. Vai se regular sozinha, vai se corrigir naturalmente, sem a necessidade da intervenção do Estado. E a escola liberal clássica? A escola liberal clássica também ficou conhecida como Escola de Manchester. O principal pilar teórico, ou seja, o principal idealizador, o principal escritor, o principal representante dessa escola foi o Adam Smith. O Adam Smith entendia que o trabalho é o elemento gerador de riqueza, seja ele de qual natureza for. Tanto na agricultura, quanto no mercado ou na indústria, a riqueza será gerada pela dedicação, organização e metodologia no processo de trabalho. O que afirmava o Adam Smith? Ele afirmava que o trabalho é uma fonte agregadora de valor à produção, pois quanto mais trabalho, seja no desenvolvimento ou na fabricação do produto, maior será o valor percebido. Adam Smith também era defensor da livre concorrência, pois a mesma seria benéfica para o desenvolvimento econômico, já que a mão invisível do mercado é fundamental para a regulação das atividades econômicas. Ele também afirmava que o indivíduo seria o único responsável pela sua seção social. Então, a gente pode dizer o quê? Ele defendia a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência e a propriedade privada, Então, para ele, cabia ao Estado a manutenção da ordem, a preservação da paz e a proteção da propriedade privada. O neoliberalismo. Atualmente, muitas teorias e preceitos do liberalismo clássico são empregados sob uma nova roupagem, sintetizada no neoliberalismo. O neoliberalismo pode ser uma ideologia, ou seja, uma forma de ver e julgar o mundo social que defende a atuação mínima do Estado na economia e questões sociais. Então, vamos entender quais foram as críticas dos neoliberais. Vamos entender o que os neoliberais combatiam. Os neoliberais combatiam principalmente a política do bem-estar social, que foi um dos preceitos básicos da social-democracia e um dos instrumentos utilizados pelo keynesianismo. Nessa política, defendia-se ainda sob os moldes capitalistas a máxima intervenção do Estado na economia, fortalecendo as leis trabalhistas a fim de aumentar a potencialidade do mercado consumidor, o que contribuiria para o escoamento das produções fabris. Mas, vamos lá, o que era, afinal de contas, o keynesianismo? No keynesianismo, o Estado ele tinha papel fundamental na organização de um país. No keynesianismo, a gente pode dizer que surgiu o conceito do bem-estar social, onde o Estado deveria prestar serviços públicos básicos, ou seja, o Estado deveria distribuir renda para a população com a finalidade de combater desigualdades sociais. Ou seja, o Estado deveria organizar a vida social, a economia, proporcionando
aos indivíduos bens e serviços essenciais durante toda a sua vida. Deveria defender os direitos dos cidadãos, deveria defender a saúde e a educação. E é justamente isso que os neoliberais eram contrários. Eles criticavam, eles combatiam essa política de bem-estar social, porque os neoliberais acreditavam que o Estado deveria ser mínimo, ou seja, a intervenção do Estado deveria ser mínima. E nesse caso, com essa política de bem-estar social, o Estado está sendo o máximo, ele está interferindo de maneira total. É uma máxima intervenção do Estado na economia. Então encerramos por aqui o nosso resumo do liberalismo econômico. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a influência do iluminismo na América Portuguesa. Até lá, um abraço.